Então, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Universidade Católica e, nomeadamente, à professora Margarida Silva, o amável convite para aqui estar hoje convosco, para vos falar sobre a parapsicologia como disciplina científica, o que farei com muito gosto. Nestes primeiros minutos, eu tenho que testar um bocadinho a minha colocação de voz. Se vocês ali atrás não ouvirem, façam-me sinal para eu me habituar a ter um nível de voz que seja audível por toda a gente. Ao longo da minha conversa, estejam à vontade, se alguém quiser interromper por alguma questão, esteja à vontade, não tem problema nenhum nisso, e penso que no final, quem quiser pôr umas questões que quiser, também isso será possível. Ora bem, antes de mais nada, eu não sou um investigador de parapsicologia, gostava de deixar isso claro. Eu gostava de ter sido, mas não fui. Na minha juventude, enquanto rapaz, eu comecei, 13, 14 anos, a dar muita atenção à fenomenologia parapsicológica, com uma sensação estranha de que a humanidade, de uma forma geral, aceitava muito bem determinados fenómenos, sob o ponto de vista da fé. Às vezes chamava-lhes mistério, outras vezes chamava-lhes milagre, mas aceitava, eu diria, na minha perspectiva de então e de hoje mesmo, aceitava talvez de uma forma fácil demais. E essa mesma humanidade, sob o ponto de vista científico, a ciência em si, dizia, não, essas coisas não existem. Isso. E isto cá para mim, jovem, era assim uma coisa estranha. Assim, como é que as pessoas, por um lado, aceitam tão bem, mas por outro lado... E terá sido essa uma das razões fundamentais porque eu fui para a medicina, porque achava que seria útil à humanidade esclarecer esta área. E depois de ser médico, procurei fazer uma especialização em psicofisiologia, hoje chama-se mais neuropsicofisiologia, e ganhei uma bolsa para ir fazer o doutoramento em Cambridge, era esse o meu sonho de carreira, e com a ideia de, no final de fazer o doutoramento em psicofisiologia, poder fazer alguma investigação então em parapsicologia. Mas tinha que fazer uma coisa de cada vez. Aliás, o professor que me ia receber em Cambridge dizia-me, você vem para aqui, durante 3 anos você não fala uma palavra de parapsicologia, senão eles chumbam no exame. Você fala só em psicofisiologia e, depois de feito o doutoramento, então vamos arranjar aqui uma linha de investigação para a parapsicologia. As coisas eram assim naquele tempo. Bem, não fiz a carreira que gostaria de fazer, porque, entretanto, o meu pai faleceu com a idade de 50 anos, prematuramente, e eu, depois de tentar vender a posição que tinha herdado do meu pai, terminei por optar por deixar a minha carreira académica e clínica e para me dedicar à empresa da família, aos laboratórios Bial, como a senhora professora Margarida já há um bocadinho disse. Mas mantive-me ao longo da vida, mantive-me atento, mantive-me leitor daquilo que se passava na área da psicofisiologia e da parapsicologia, mantive-me interessado e, inclusivamente, como presidente de Bial, convidei o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas a constituir com Bial uma instituição independente, a Fundação Bial, que tem, nos últimos 20 anos, apoiado com bolsas de investigação estas áreas, a psicofisiologia e a parapsicologia. Mantive-me leitor atento, mantive-me mais ou menos dentro das coisas e agora, nestes últimos 2 anos, afastando-me do dia-a-dia da empresa de uma forma intensa, deixei de ser CEO, passei a ser só presidente da companhia, entendi fazer uma coisa que me deu algum gozo, que foi cruzar os conhecimentos desta área, os conhecimentos normais, habituais desta área, com aquilo que a ciência tem feito ao longo das últimas décadas, os progressos da ciência. E disso resultou um livrinho que se chama Ser Espiritual, da Evidência à Ciência, que a Gradiva editou em junho do ano passado e que foi, em 2013, um dos livros mais vendidos em Portugal. Uma coisa espantosa para mim, não contava com isso. Está em 14ª edição neste momento. Bom, e a partir daqui tenho sido convidado para ir a não sei quantos sítios. De setembro até agora fiz cerca de 40 intervenções públicas em torno do tema. E cá estou hoje, mais uma vez, com muito gosto. A parapsicologia, então, o que é? É uma disciplina científica que estuda fenómenos da experiência humana e animal, também, nos quais parecem existir interações não correntemente explicáveis dentro dos paradigmas habituais de tempo, de espaço e de energia que são conhecidas.
Experiência humana entre seres humanos, mas também com animais, também com objetos, com matéria em si, utilizando energias que não são neste momento conhecidas de acordo com os paradigmas atuais. Não estamos a falar de coisas de doença, não estamos a falar de patologia, estamos a falar de coisas que são normais, hoje aceites como normais, mas que podem existir mais numas pessoas, menos noutras, enfim. A parapsicologia é, desde 1969, considerada uma disciplina científica, desde que a Parapsychological Association foi admitida como associada na American Association for the Advancement of Science. Esperava-se que, alguns anos depois, como normalmente acontece nas mais diversas disciplinas, fosse admitida, fosse considerada como um ramo da ciência. Até agora ainda não foi. Vamos à frente ver o porquê. Já no século XIX estão descritas investigações diversas na área da parapsicologia. No Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países europeus, houve quem se interessasse, quem fizesse alguma investigação. Mas o primeiro laboratório de investigação científica, constituído formalmente numa universidade, parece ter sido em 1930, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, fundado por Joseph Banks Rhine. Teve um certo impacto. O professor Rhine era um homem com grande capacidade de produzir, de experimentar, e durante algumas décadas ele e a sua equipa fizeram muito trabalho. Publicou imensos artigos e alguns livros. Nomeadamente, estes dois livros que eu ali assinalo, A Percepção Extrasensorial e Novas Fronteiras da Mente, que foram livros que marcaram naquela época, porque rasgavam uma coisa onde nunca ninguém tinha tido a coragem de assumir e de assumir de acordo com o rigor do método científico, o que ele assumiu. E, portanto, foi uma época que foi marcada. O Instituto ainda hoje existe, o laboratório ainda hoje existe. Desde 95 chama-se Rhine Research Center, em homenagem ao seu fundador. E, ao longo destas décadas todas, fez trabalhos relativamente importantes em diversas áreas, desde a percepção extrasensorial, psicocinese, intuição, mediunidade, experiências de quase morte. Fizeram trabalhos muito interessantes ao longo destas décadas. Os fenómenos parapsicológicos têm determinadas características que eu gostava aqui de vos sublinhar. Enquadrados nos parâmetros de normalidade. Como há bocadinho eu disse, o facto de alguém ver imagens que outros não veem, o facto de alguém ouvir sons que outros não veem, não tem que ser forçosamente enquadrado em patologia. Hoje é perfeitamente aceito que pode ser perfeitamente enquadrado na normalidade. O que não quer dizer que, em algumas situações, numa esquizofrenia, por exemplo, não possa também surgir fenómenos deste tipo. Agora, o que quer dizer é que, quando acontecem fenómenos deste tipo, não quer dizer que seja automaticamente uma situação patológica, que seja uma doença. Pode não ser, normalmente não o é. Tem um caráter geralmente espontâneo, por vezes inconsciente. Ou seja, a grande maioria da fenomenologia parapsicológica acontece quando acontece. Não acontece quando nós queremos, quando a pessoa quer, quando o vizinho quer, quando o professor quer. Acontece quando acontece, de uma forma espontânea. Algumas vezes de uma forma consciente, mas muitas vezes de uma forma inconsciente. O próprio não se apercebe quando é que vai acontecer. Acontece. A grande questão que se coloca no respeito do rigor do método científico é a difícil reprodutibilidade em laboratório. Se acontece quando acontece, chega-se no laboratório, o investigador quer que aconteça agora e agora não acontece. E então, torna-se realmente difícil. Não vamos dizer por isso que então estes fenómenos não existem. Isso seria uma situação radical, uma análise radical da situação. Existem, mas são difíceis de estudar, pelas características que têm. E existem, não só porque as pessoas percebem que existem, mas porque
estão hoje comprovados estatisticamente por muitos investigadores que têm feito um trabalho interessante nas mais diversas áreas ao longo das últimas décadas. Eu vou falar em alguns desses casos. O que se tem recentemente ponderado é que talvez o método científico precise de ser um bocadinho alargado, de ser tornado mais aberto, mais holístico, para poder abranger este tipo de situações. Sobretudo, experiências diretas de menor objetividade. Talvez seja esse o caminho. Eu não sei se é ou se não é. Alguns teóricos têm dito, e eu admito que seja esse, de facto, o caminho apropriado para investigar em profundidade a fenomenologia parapsicológica. As áreas de estudo são bastantes, enfim, a lista não é exaustiva, não está aqui tudo, mas está aqui muita coisa. Não vou demorar-vos muito com isso, mas vou passar, digamos assim, um pouco, enfim, não vou dizer-vos o que é telepatia, toda a gente sabe o que é telepatia. Talvez vos pudesse dizer que, a nível universitário, quer nas universidades europeias, quer em universidades norte-americanas, e eu há bocadinho não disse, mas era bom dizer, há hoje dezenas de laboratórios em universidades europeias e norte-americanas que fazem investigação para a psicologia, e em alguns deles têm sido feitas experiências em telepatia. Desde coisas muito simples, muito básicas, feitas sobretudo entre familiares, entre irmãos, entre pais e filhos, mas sobretudo com sucesso entre gêmeos e também entre amigos. Muitas vezes são estudantes universitários que têm uma boa relação pessoal. As experiências são diversas e algumas são muito simples, tão simples como isto. Pega-se em dois estudantes amigos, que têm uma relação muito forte. Um deles é fechado num gabinete, sem qualquer possibilidade de contactar com o outro. É fechado num gabinete, são-lhe dados 10 temas para ele escolher um e sobre esse, durante 45 minutos, uma hora, fazer uma redação, aquilo que lhe vier à cabeça sobre aquele tema, concentradamente naquele tema. O colega e amigo é colocado noutra sala à distância, não podem comunicar, fora de questão, e ele é solicitado que ele pense no amigo durante alguns minutos. Pense insistentemente no amigo e não sei o quê e tal. E ao fim de 5 ou 10 minutos a pensar insistentemente no amigo, convida-se o indivíduo a escolher um tema para poder fazer uma palestra ou uma coisa assim. E, curiosamente, o número de vezes em que o tema que o segundo escolhe é aquele sobre o que o primeiro está a escrever é muito grande. Pronto. São fenómenos, é uma experiência muito simples. Há muitas outras experiências nesta área que se podem fazer. Isto com indivíduos que não demonstram qualquer característica mediúnica, qualquer característica de apresentarem fenómenos deste tipo. Não é? Indivíduos absolutamente normais, sem serem identificados como especiais, como médiums, como lhe queiram chamar. Mas também são estudadas, são feitas experiências com indivíduos com características mediúnicas. Por exemplo, na Universidade de Leningrado, o professor Genali Sergeev solicitou a duas pessoas com características mediúnicas que procurassem, uma delas, debruçar-se sobre objetos que lhe eram dados e outra, a uma considerável distância de quase 3.000 quilómetros, tentar identificar o que é que estava a ser oferecido ao primeiro. O primeiro estava num local, sem contacto qualquer entre eles, naturalmente, e era-lhe entregue uma esferográfica. E ele tinha que ficar uns minutos a olhar para a esferográfica, a ver a esferográfica, a pensar na esferográfica. E o outro, a 3.000 quilómetros de distância, tinha que adivinhar o que é que o primeiro tinha na mão. Isto foi feito com sucesso. Não foi sucesso a 100%, mas o segundo conseguiu adivinhar muitas das coisas que o primeiro tinha nas mãos. Não é uma coisa de outro mundo, quer dizer, eu, num circo qualquer destes, não me lembro agora o nome deste circo destes mais conhecidos aqui em Portugal, aqui há uns anos convidaram para eu ir ver uma sessão onde havia um casal de artistas que faziam um pouco isto, quer dizer, eu fiquei espantado porque realmente era, perante o público, a senhora
a senhora que era a médium Mary, ou lá que era, eu tinha pelo menos esse nome artístico, ia pela assistência, pedia coisas diversas e o indivíduo, com uma venda lá no palco, procurava adivinhar o que é que ela tinha na mão, o que é que era. E realmente, a primeira impressão é que as pessoas estão combinadas com 3 ou 4 pessoas, para o homem adivinhar, mas quando ele vai às 10 ou 15 ou às 20 e vai conseguindo adivinhar, realmente as pessoas admitem que pode estar a acontecer. As experiências que eu normalmente mais gosto, porque estas são claramente, não pode haver engano, não há ninguém que esteja a mentir, a aldrabar, são experiências com animais. E na área da telepatia, Rupert Sheldrake, em Londres, fez algumas experiências interessantes, nomeadamente com cães. E o que é que ele engendrou? Uma pessoa tem um cão, um senhor ou uma senhora tem um cão em casa, então eles vão no ambiente familiar e montam câmaras para poder filmar onde está o cão, dentro de casa. E ao mesmo tempo há uma câmara que acompanha o dono do cão no seu dia-a-dia, durante alguns dias. E então, o que é que o Rupert Sheldrake conseguiu demonstrar? Que na hora em que o indivíduo resolve regressar a casa, umas vezes a partir do escritório, outras vezes a partir das compras, outras vezes a partir de uma reunião, em horas diversas, sem avisar para casa, lá vou eu e tal, portanto, sem haver sinais físicos que o cão pudesse interpretar como tal, quando ele decide voltar para casa, nos minutos seguintes, 5, 10 minutos depois, o cão dirige-se para a porta à espera dele. E fica na porta à espera até que o dono chegue. Depois, se quiserem conversar um bocadinho mais sobre isto. Bem, rapidamente, alguns outros fenómenos, a clarividência, a capacidade de receber informação de acontecimentos à distância, sem o uso dos órgãos sentidos, sem utilizar outros meios físicos. A pré-cognição é a capacidade de obter informação sobre acontecimentos futuros. A premonição, quando se trata de um evento desagradável. O pressentimento, quando se antecipa uma futura emoção. Não vou poder, naturalmente, debruçar-me com... A percepção extrasensorial abarca a telepatia, a clarividência e a pré-cognição. De resto, por vezes, abarca mais coisas num âmbito mais largo na área da parapsicologia. E estes 3 fenómenos são conhecidos no seu conjunto por fenómenos psi-gama. Isto são palavras que vos aparecem e que eu não gostaria de deixar para trás. Em Portugal, utiliza-se, nos países latinos, utiliza-se muito a designação mediunidade, médium, a pessoa que serve de meio através do qual essas energias, esses fenómenos de transferência de informação passam. O médium diz-se mediunidade. Na nomenclatura anglo-saxónica utiliza-se o channeling. Mas esta designação, por vezes, abarca toda a fenomenologia parapsicológica. Popularmente é utilizada no sentido de abarcar toda a fenomenologia parapsicológica. Em relação a essas pessoas com características mediúnicas, são pessoas que, por vezes, visualizam imagens não retinianas, ouvem sons que outras pessoas não ouvem, têm algumas sensações estranhas, que podem ir de arrepio até a sensações táteis diversas, e há pessoas que são capazes de falar algo que não conhecem, noutras línguas, de escrever algo que não conhecem, noutras línguas que não conhecem, ou que são capazes de pintar. Eu já assisti a isso, em 5 ou 10 minutos, uma pessoa pintar de olhos fechados, reproduzir um quadro célebre que nem sequer tinha na sua frente o original ou outra cópia para poder reproduzir. E de olhos fechados, e aquilo sai... Assim. A psicocinese, ou fenómeno psicapa, interação mental com matéria animada ou inanimada, tem diversas
subdivisões. É a micropsicocinese, a biopsicocinese e a macropsicocinese. Micro, influência do pensamento sobre eventos aleatórios ou objetos de pequeno tamanho. Só 2 exemplos. Influência sobre dados. E o professor Ryan, no princípio, começou com isto e depois dele muita gente fez isto. A pessoa pega em 2 dados, mete-os num copo, abana, e deseja, muito fortemente, que saiam 2 números. Ora bem, quando se faz isto centenas ou milhares de vezes, pode-se tirar uma análise estatística se isto pode acontecer ou não. Claro que a pessoa deseja que saiam 6 e 6, não é? E deseja isto fortemente, uma centena de vezes ou 200 vezes. Claro que não sai sempre 6 e 6, obviamente. Sai muitas vezes os outros números. Mas se isto for feito e se a pessoa aprender a canalizar o seu pensamento, a força do seu pensamento, digamos assim, naquele sentido, os dados estatísticos são claros, inequívocos. Os 2 números 6 saem bastantes mais vezes do que os outros números. Portanto, isto estatisticamente é demonstrável. E se isto se pode fazer a nível dos dados, também se pode fazer em sistemas aleatórios, em equipamentos sofisticados, onde saem, como aqueles que são utilizados na lotaria e coisas assim, nos sorteios da lotaria, em que, pela influência do pensamento, se podem de novo pedir, desejar um determinado número e as vezes que esse número sai, estatisticamente está demonstrado, são claramente superiores àquela que saem os outros números. A biopsicocinese, a influência do pensamento sobre organismos biológicos. Não sei até que ponto aqui nesta casa podem utilizar estas técnicas, mas se calhar era um desafio que ficava cá. A capacidade de influenciar, por exemplo, o crescimento, lançar uma semente e o crescimento de uma planta, não é? E o que é que se faz nestas circunstâncias? Põe-se uma planta em que a pessoa lança e depois, no dia a dia, à medida que a planta vai crescendo, a pessoa passa pela planta, rega, conversa com ela, toca, acaricia, e põe-se outra exatamente igual, exatamente com as mesmas características, regada da mesma maneira, em que a pessoa não lhe passa cartão, digamos assim, deixa-a no canto esquecida, e depois vamos ver qual das duas cresce mais. Vocês podem fazer isso lá em casa. Está hoje demonstrado que, claramente, se desenvolve mais aquela que é acarinhada, acompanhada. Depois, a cultura de células. É uma experiência que vocês podem fazer. Há diversos investigadores que têm feito isso. E a cicatrização de feridas provocadas no dorso de ratos, por exemplo, no Canadá, Bernard Grad fez essas experiências e demonstrou que quando há alguém que trata do rato com carinho, com não sei o quê e tal, a ferida, e colocando o seu pensamento no desejo de que a ferida rapidamente fique curada, o sucesso da cicatrização é superior, claramente superior, ao do outro rato que é ignorado, que fica no canto, sem esse tratamento privilegiado. Isto leva-nos também à imposição de mãos, que o professor Stanley Krippner, na Califórnia, tem estudado. Enquanto na cultura de células, nas sementes, na cicatrização de feridas, os resultados são claros, na imposição de mãos não são claros ainda. Eu digo ainda porque admito que as coisas possam ter alguma evolução. Com o professor Krippner e com outros investigadores que têm procurado estudar, e isto será, digamos, a base do Reiki, da colocação de mãos e tentar, digamos, canalizar energia com o desejo, com a vontade de beneficiar o doente, para a cicatrização de feridas, para a resolução de problemas os mais diversos. Estatisticamente, até agora, pelos dados que eu tenho, não há uma demonstração inequívoca da situação. Eu estava a falar nos ratinhos e estava-me a lembrar de uma conversa que estávamos a ter. O Schumacher, neste momento, tem a família ao lado dele, aconselhada por neurocientistas do melhor do mundo que o estão a tratar. A família tem que estar 24 horas junto dele, a falar, a conversar com ele, a acariciá-lo, a fazer sentir a sua presença, para ver se o homem recupera daquele coma profundo em que tem estado. Macropsicocinese
Uma das formas desta tem o nome de poltergeist, que eu acho que toda a gente sabe o que é, e que, enfim, há alguns filmes até feitos sobre isso, com objetos a voarem, a partirem, não sei o quê, em situações que normalmente são atribuídas à presença de determinada pessoa, muitas vezes uma criança, ou a seres espirituais. Bem, isto tem vindo a ser estudado. Isto é uma situação de grande quebra-cabeças para os psiquiatras, que têm muita dificuldade em resolver estas situações. Muita dificuldade. São muitos casos estudados, muitos descritos. Eu acho que a melhor descrição é recente, tem 3 ou 4 anos, é de Alan Gould, que compilou 500 casos muito bem arrumados. Quem quiser estudar como isto acontece, como pode ser resolvido, acho que não é o trabalho dele, pode fazê-lo. O que hoje teoricamente se admite é que a criança ou o adulto que desencadeia estas situações será a pessoa com características mediúnicas, a tal capacidade de atrair determinado tipo de energias. O povo diz de seres espirituais, vamos admiti-lo, de seres espirituais, porque não? Neste caso com energias negativas, seres maus, que resolvem fazer umas patifarias, criar um ambiente desagradável. Outra área, experiências fora do corpo. São situações em que as pessoas deixam o seu corpo físico, são capazes, com o seu corpo, de visualizar situações as mais diversas, longe ou muito longe do sítio onde o seu corpo físico está. São capazes de visualizar o seu próprio corpo físico a partir do exterior e são capazes de descrever situações, por exemplo, numa sala de operações, são capazes de dizer que viram a operação a partir de cima, do lado, que ouviram as anedotas que os cirurgiões contavam entre eles durante o ato cirúrgico e não sei o quê. São capazes de contar isso, o que traz veracidade às coisas, impressiona os cirurgiões, mas depois as pessoas dizem, se calhar o indivíduo estava mal anestesiado. Mas aí a prova desnova é serem capazes de assinalar coisas que não seriam possível assinalar se não estivessem nessa situação de fora do corpo físico. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso, há anos descrito, em que o indivíduo, quando o médico dizia, você estava mal anestesiado, dizia, e o homem dizia, mas eu vi a mosca que estava em cima do holofote, por cima da coisa e tal. E os homens foram lá espreitar e lá estava a mosca pousada, uma mosca morta, pousada num holofote do campo cirúrgico, não é? Coisa que era preciso um escadote para ir lá acima ver, e o homem certamente que, deitado na mesa de operações, não podia utilizar. Alguns investigadores têm tentado provocar experimentalmente estas situações. E Olaf Planck, na Suíça, na Universidade de Genebra, tentou estas situações estimulando eletricamente uma determinada região do córtex cerebral. E ele publicou artigos dizendo que o conseguiu. Não tem sido possível replicar com facilidade esta situação. Portanto, é uma situação que merece alguma dúvida da comunidade científica. Mas eu devo dizer que não estranharei nada, nem me parecerá que uma situação destas seja uma situação que vá dizer, bom, então a espiritualidade não existe. Porquê? Quer dizer, pode haver uma estimulação cortical, e o que não quer dizer que não possa haver um eu energético, o espiritual, que possa existir e comandar essas situações de estímulo que possa haver a nível do córtex. Acho que uma coisa não tem que ver com a outra. Mas, de facto, desligar do córtex cerebral e notava-se a parte do hemisfério esquerdo
notava-se que havia um estímulo daquela parte. E conseguiram concluir algumas coisas sobre isso, por acaso foi esta semana. Foi no site Mega Curioso. Como eu disse no princípio, muitos destes fenómenos acontecem quando acontecem. E por vezes as pessoas julgam que acontece com os outros e não acontece. E por vezes as pessoas têm vergonha de contar aos outros porque a sociedade, tu és tolinho, tu não sei o quê e tal. E às vezes é isso que também diminui as pessoas. Mas de facto, estes fenómenos, o OBE quer dizer Out of Body Experiences. Este fenómeno de experiências fora do corpo acontece com algumas pessoas. E às vezes quem não sabe isto desde o princípio, quem não tem isto de uma forma inata, pode, através de práticas de meditação, aprender a fazer isto. E é possível de aprender a fazer isto e fazer isto. Ora bem, algumas explicações são encontradas, como eu digo, a nível do córtex, admite-se hoje que há algum comando cortical nisto. O que não quer dizer, como eu digo, eu acho que não anula uma hipótese de uma existência energética fora do corpo físico. Não é? Estamos em sintonia? Conseguia ver se ela própria deitava a dormir. Claro, claro. Era o que eu estava a dizer há bocadinho relativamente ao tal senhor que dizia que estava a saber a ser operado. Já sabem quem é o Charles Aznavour? Um cantor francês, mais velho que eu, enfim, que foi moda durante muitos anos, nos anos 60, 70, grande moda. Ele assumiu publicamente que teve um acidente de aviação e que saiu fora do corpo. Ele foi dado como morto, e vamos já ver a seguir, foi dado como morto durante horas, foi para o hospital durante horas, e ele depois contava como estava a ver o local do acidente, as pessoas a correrem, a pegarem-lhe no corpo, que ele estava a ver de fora, a ambulância a chegar, colocarem-lhe o corpo na ambulância, não sei o quê, levarem-lhe para o hospital. Ele assumiu isto publicamente. E algumas figuras públicas têm acontecido com algumas também assumirem. Não é? É um fenómeno, portanto, out of body experience, que por vezes acontece associado às chamadas experiências de quase morte. Esta situação que eu contei do Charles Aznavour é uma experiência de quase morte. É uma experiência em que o indivíduo, por força de um acidente, é dado como morto durante minutos, durante horas, e depois volta à vida e conta uma série de coisas ao que lhe aconteceram naqueles minutos ou naquelas horas. Muitas vezes é compatível com o anterior, com o out of body experience, quer dizer, conta que foi para ali, foi para lá, viu o seu corpo, enfim. Estão associadas as duas situações. Isto pode acontecer no acidente, mas também pode acontecer na mesa de cirurgia, no bloco operatório. Não é? A pessoa é dada como morta. A operação corre mal, é dada como morta. E o indivíduo vai para a morgue e não sei o quê, e passadas umas horas ou um dia, de repente o indivíduo começa a respirar, abre os olhos, e, às vezes com algum espanto e susto de familiares. Enfim. Ora bem, Raymond Moody, um psiquiatra norte-americano, estudou 150 casos destes. Isto foi nos anos 60. E procurou enquadrar isto. Depois dele, muitos outros, Bruce Grayson, muitos outros estudaram isto. E o que acontece, que se verificou, é que as descrições que são feitas para aquele tempo em que a pessoa está dada como morta são muito semelhantes. Vocês, se calhar, já leram isso. Descreve-se a passagem por um túnel escuro, descreve-se o contacto com seres que aparecem, seres, alguns conhecidos, familiares já falecidos, que aparecem, com os quais há uma troca de opiniões não verbalizada, sem palavras, através do pensamento. As pessoas visualizam instantaneamente tudo aquilo que lhes aconteceu, como um filme instantâneo, tudo aquilo que lhes aconteceu, tudo aquilo que pensaram, tudo aquilo que fizeram ao longo da sua vida. E depois, no fim do túnel, vem uma luz onde aparece normalmente alguém, um ser radioso, luminoso, muitas vezes, ou algumas vezes familiar já falecido, que tem com a pessoa faz rapidamente com a pessoa um certo balanço da situação e a pessoa interioriza
que ainda não está chegado o momento de deixar a Terra, que ainda será mais útil estar na Terra, cumprir algo que lhe falta cumprir. E aí a pessoa acorda com uma sensação estranha, estranha, relativamente desagradável, dizem, de que está a regressar ao mundo Terra. Normalmente estas pessoas depois têm uma perspectiva de vida algo diferente, modificam a sua forma de ser e de estar, mas é curioso como a forma como descrevem o que acontece é muito semelhante e descrita por todos os autores, muito semelhante de uns para com os outros. Memórias de supostas vidas passadas. Esta é aquela situação em que pessoas começam a falar de que existiram há 50 anos, há 100 ou há 200, que se chamavam assim, ou assado, que eram casadas com não sei quem, tinham não sei quantos filhos, tinham esta profissão, aquela. Descrevem a cidade, a rua onde viviam, enfim, a casa que tinham. Isto está descrito há séculos, desde a Antiguidade. O professor Ian Stevenson, também psiquiatra, canadiano, mas radicado na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, onde era diretor do Departamento de Psiquiatria, resolveu dedicar-se a esta situação. Constituiu uma equipa de psiquiatras e psicólogos que quiseram estudar esta situação. E disseram, bom, o adulto mente mais facilmente que a criança. Vamos então estudar só crianças até aos 6 anos. Que são mais inocentes, são mais transparentes. Vamos estudá-las. E anunciaram à comunidade científica em todo o mundo que queriam estudar, que estavam disponíveis para estudar estes casos. E, portanto, a partir dos anos 60, começaram a receber, e durante 40 anos, tiveram isto a funcionar de uma forma forte, começaram a receber convites, primeiro muitos dos Estados Unidos, mas depois da Índia, do Reino Unido, do Líbano, de Portugal, e vinham então aos locais estudar os casos. E o que é estudar um caso destes? É pegar na criança, ouvi-la, gravar o que ela diz, o nome que ela diz que tinha, há quantos anos existiu, enfim, como se chamavam os familiares, a mulher, os filhos, os pais, não sei o quê, tá? Onde é que morava, não sei o quê. Tentar perceber se a criança sabe falar na língua do local onde viveu ou não. Em alguns casos sim, em outros casos não. Na maioria dos casos não. Tentar recolher o máximo de informação e tentar perceber, através da criança e dos seus familiares, se a criança, de alguma maneira, podia ter acesso à informação que lhe permitisse estar a montar aquele cenário, aquela cena toda. Depois de ouvir a criança, então ouvem a família para terem uma ideia mais forte do caso, do que é que se passa e o que é que não se passa. Se há ali alguma coisa que pareça brincadeira, que pareça aldrabice, rasga, deita fora, regressam à Virgínia e acabou. Se lhes parece que o caso é fidedigno, que o caso é de acreditar, passam à segunda fase. E a segunda fase o que é? É irem ao local onde a criança disse que existiu, nessa suposta vida anterior, e tentar verificar registros oficiais, testemunhos eventuais de pessoas velhitas, velhas, mais idosas, testemunhos da existência ou não dessas pessoas e de toda a situação descrita. E eu acho impressionante que nos 3.000 casos que estudaram, uma grande maioria foi demonstrado que existia a pessoa. Há 50, há 100, há 200 anos, que existia. Deixem-me dizer-lhes que aquilo que a criança assinala não é ipsis verbis a verdade real de que existiu há 50, há 100 ou 200 anos. Pode ser verdade 40% daquilo que a criança diz, 60%, 80%, 90%. Mas eu questiono-me assim, mesmo que sejam só 40%, vale a pena ponderar como é que uma criança disse que existiu há 80 anos atrás, naquela aldeia, naquela cidade, com aquela família, com aquela profissão, e depois chega-se lá e realmente existiu uma pessoa com aquele nome e existiu nestas circunstâncias. E se isto é impressionante, ainda mais impressionante será que algumas destas crianças apresentam defeitos físicos à nascença. Por hipótese, uma cicatriz na zona frontal.
E questionado pelos médicos ou psicólogos, o que é isso? A criança diz, isto foi quando eu era fulano, que estava a serrar madeira e o pinheiro caiu e bateu-me na cabeça, eu tive que ir para o hospital, tive muito mal e não sei o quê. E não é que, quando se vai verificar, quando eles vão verificar a existência do ser anterior, verificam que ele tinha uma cicatriz por causa de um acidente desse tipo. Meus amigos, eu vou já mais à frente, mas deixem-me dizer-lhes, eu não vou dizer aqui que a vida para além da morte existe e que está profundamente demonstrado e cientificamente demonstrado. Eu não vou dizer isto. Não é essa a minha posição. A minha posição é esta. Perante todas estas evidências, eu acho que é necessário aprofundar mais. Estudar. Estudar até se termos esclarecimento relativamente a todas estas situações. Bem, estudar foi o que fez Brian Weiss em relação à terapia regressiva e à progressão. E o que é isto? Brian Weiss também era psiquiatra. É psiquiatra. E então, um dia estava no consultório e estava com uma doente, que tinha um problema qualquer, e ele estava a tentar levar a doente até à sua meninice à procura de situações traumáticas que pudessem explicar o problema que ela estava a ter naquela situação. E de repente percebeu que a doente já não estava na meninice, mas estava para trás disso, numa outra vida, a assinalar uma suposta vida passada. E o Brian Weiss, que nem acreditava em nada disso, ficou assim um bocado, o que é isto? Bem, deixou a senhora ir para casa, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Na vez seguinte, tenta outra vez ver se a coisa acontecia. E aconteceu. A senhora foi lá mais para trás. Foi com outra doente ou com outro doente e tentou fazer o mesmo. E aconteceu. Então o Brian Weiss disse, isto vale a pena estudar, o que é isto? E ele e outros investigadores, bastantes outros, foram estudando estas situações. E foram percebendo que fosse verdade ou mentira a pessoa ter existido há 50 ou há 100 anos atrás e dizer com muita intensidade, eu devo dizer que fiz um curso de 6 meses de terapia regressiva e é absolutamente impressionante quando o doente vai para a situação de trauma, que diz que aconteceu há 150 anos ou não sei o quê, ele vive intensamente, o doente chora, contorce, como se estivesse a viver o drama que diz que existiu nessa altura, naquele momento. Bem, com base nisto, o que é que alguns psiquiatras e enfim, alguns médicos montaram? Montaram uma terapia regressiva, a vidas passadas, TRVP, também lhe chamam, que é um método terapêutico que tem tido bastante sucesso. Para esses terapeutas, não importa se a pessoa acredita que existiu há 150 anos ou não. Isso não é importante. O que é importante é que a pessoa vai até lá atrás, vivencia aquela situação, depois o terapeuta dialoga com ela para tentar resolver, para ver a ligação daquela situação traumática da suposta vida passada com o problema que aflige a pessoa no dia de hoje, e quando consegue resolver isso, a pessoa resolve o problema que tem nos dias de hoje e a terapia faz-se com sucesso. Isso chama-se terapia regressiva. Mas a seguir, o que é que aconteceu ao Brian Weiss? Com outra doente, um dia está a puxá-la lá mais para trás e de repente sente que ela que não saltou para trás, que saltou para a frente. Que está daí a não sei quantos anos, daí a 2 anos ou 3, à frente. O que é isto? Também se pode ir para a frente. Bem, resolveu fazer isso com essa doente, resolveu testar com outros doentes e chegou à conclusão de que o método terapêutico também podia funcionar com terapia progressiva, fazer progressão, ir para a frente. Mas ficou um bocado desconfiado. E então o que é que fez? A uma mesma pessoa, procura que ela vá até 2 ou 3 anos para a frente, um determinado fenómeno da situação, a pessoa descreve o cenário do que está a acontecer e tal, daí a 2 anos, vamos ir por hipótese. Não é? E ele manda a pessoa para casa. E depois a pessoa vem, uma vez por semana, ou coisa assim, e ao fim do mês, ele vai fazê-la projetar de novo aquela situação para daí a 2 anos. E vai ver se aquilo que a pessoa descreve é igual ao que tinha descrito há um mês atrás ou não. E é curioso que normalmente não é exatamente igual. Não é muito diferente, mas é diferente.
E então ele foi fazendo isto vezes diversas, com um doente e depois com diferentes doentes, e foi percebendo de que o cenário que em cada vez as pessoas descreviam podia ser dentro de um conjunto de situações mais favoráveis ou mais desfavoráveis. Depois, ele deixou passar o tempo e daí a 2 anos e meio ou 3, chama de novo doente e vai verificar, então, passou-se ou não passou? Como é que aconteceu? E aquilo que os doentes descrevem está sempre dentro daquilo que tinham colocado antes. Em algumas situações, de uma forma mais favorável, noutras mais desfavorável. E conversando com os doentes, são os próprios a dizer que quando foi mais favorável, foi porque eles se esforçaram nesse sentido. Fizeram o seu melhor, colocaram o seu livre-arbítrio da melhor maneira, esforçaram-se para as coisas acontecerem melhor. E quando as coisas aconteceram mal, é o próprio doente a denunciar-se como preguiçoso, como não sei o quê. Eu deixei as coisas andarem. Esta é uma das bases pelas quais hoje se admite que o futuro é fruto das nossas decisões passadas e presentes. Aquilo que muita gente chama a lei de causa e efeito. O próprio doente é que relata. Portanto, o terapeuta antigamente era sob hipnose. Agora, normalmente, não é feito sob hipnose. É naquilo que se chama estados alterados de consciência. Porque sob hipnose considerava-se que o terapeuta tinha uma posição muito dirigista em relação ao doente. Podia levá-lo por onde quisesse, entre aspas. Então foi tentado uma coisa intermédia, que se chama em estado alterado de consciência, que é a pessoa ficar assim meio sonolento, meio cá, meio lá, mas percebe sempre onde está, percebe sempre que está o terapeuta ali ao seu lado, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, está ali ao seu lado, e que há uma conversa entre eles. E se o doente quer parar, diz, eu quero parar. Não é como na hipnose, em que a pessoa ia, passava-se e não sabia nada. E então, o doente é que descreve a situação. Portanto, o terapeuta convida-o a ir para trás. Convida-o a ir para situações deste género, daquele, e depois diz, olha, agora você está aqui porque tem este problema. O problema pode ser claustrofobia, não quer entrar dentro dos elevadores, ou não sei o quê e tal. Vá depressa, rapidamente, até uma situação do seu passado, onde tenha um trauma que se ligue com esta situação. E de repente a pessoa diz, eu sou freira, não sei o quê, eu estou no convento e não sei o quê. Isto foi um caso que se passou comigo na prática clínica, no meu princípio clínico. Eu sou freira, estou no convento, não sei o quê, mas eu... Começa a chorar, eu tive relações com o padre não sei quantos, eu gostava muito dele e tal. E fui empardada. E fui empardada. Foi o castigo que me deram. Eu morri à fome, à sede, empardada nas paredes do convento. Isto explicaria a situação da pessoa nunca mais querer estar fechada no elevador, não é? Então o que é que o terapeuta faz? Diz assim, ok, mas acha que essa situação pode ter que ver... é capaz, sim, se calhar tem, não sei o quê. Então, mas já não faz sentido, porque isso foi há não sei quantos anos, você agora já não é não sei o quê. Então, há um diálogo que procura resolver a situação. E a pessoa vem de novo. E depois há uma nova sessão em que a pessoa é convidada lá atrás, a pessoa já vivencia aquilo de outra maneira, e ao fim de 3 ou 4 sessões a situação pode ser dada como resolvida. É impressionante. Bem, eu estou quase a acabar, vocês também já estão um bocadinho amassados a me estar a ouvir. Deixem-me continuar. A transcomunicação instrumental é uma coisa bastante recente. Isto tem 30 ou 40 anos, 30 anos talvez. E já não começou com um cientista, isto começou com um artista. Fredrik Jorgensen era um pintor sueco que, aliás, retratou Paulo VI e o Papa anterior a Paulo VI, João XXIII. João XXIII retratou os dois, portanto era um pintor de alguma nomeada no centro da Europa.
que a partir de certa altura resolveu dedicar-se ao cinema. Começou a realizar alguns filmes. E para sonorizar um filme que ele estava a fazer sobre a natureza, ele resolveu pôr um gravador na propriedade, uma propriedade que herdou na Suécia, lá na Suécia, de uns familiares, propriedade grande, com uma florestazita, e ele então pôs um gravador durante a noite para gravar o barulho da floresta e da passarada ao alvorecer. E no dia seguinte vai ouvir o gravador, que estava no gravador, e para além do barulho da floresta e da passarada, de repente houve vozes. O homem era daqueles de cinza, pó e nada. De repente, vozes. Foi falar com a mulher. Anda cá, então, nós estávamos aqui sozinhos na quinta. A quinta é morada, ninguém pode cá entrar dentro. Pôs ali o gravador e aparecem-me vozes. Esquisito. E nos dias seguintes pôs também. Resolveu pôr outras vezes. E então, praticamente todas as noites lhe apareciam vozes que ele não sabia a procedência. Mas para aí, à quarta noite, aparece-lhe uma voz que ele identifica como voz familiar. E que lhe diz: Friedel, meu filho, sou eu. Era a falecida mãe, dizia a voz. Identifica-se como tal e fala-lhe de coisas íntimas que só ele conhecia com a mãe. O homem ficou de cabelos em pé. Mas o que é isto? Levou aquilo à Universidade de Freiburg, na Alemanha, para ser estudado, aquelas gravações, e resolveu ele próprio dedicar-se a isso. E durante os 30 anos seguintes, dedicou-se a isso e deixou largas centenas de gravações de origem não conhecida. Ao longo dos anos, outros investigadores, pus aí alguns nomes, se dedicaram a isso, vozes gravadas em gravadores, em rádios, em telefones, em computadores. Hoje há um sem número de coisas. E em algumas situações há já algumas imagens gravadas, enfim, imagens de caras não muito nítidas, mas de seres que serão eventualmente já seres falecidos, que tenham falecido. Ora bem, isto está a ser estudado. Eu devo-lhes dizer que é a área menos bem aceita de todas estas que eu descrevi, por isso eu deixei para o fim. Mas há aqui uma certa situação que tem baralhado um pouco as coisas. É que alguém, e esse alguém foi um investigador italiano, Daniel Goulart, lembrou-se, e outros estão a fazer a mesma coisa, de tentar pegar nessas gravações e ir verificar se as pessoas falecidas que deixam os nomes tinham, enquanto vivas, a voz gravada em algum gravador e depois ir comparar as duas vozes de forma semelhante à que o FBI e as polícias de investigação europeias fazem para, em tribunal, demonstrarem que um indivíduo esteve num local de um crime ou não sei o quê, que pode ser prova em tribunal. Ora bem, e, curiosamente, têm encontrado aqui uma similitude de características de voz muito grande entre aquela voz que aparece dizendo que é fulano e a voz gravada dessa mesma pessoa enquanto vivia. Bom, a parapsicologia eu acho que é muito interessante, tem algumas dificuldades e uma delas é a pouca investigação científica. O século XX foi um século fantástico de evolução científica e tecnológica, mas houve uma área que ficou para trás, na minha opinião, foi esta, onde houve pouco investimento. E como houve pouco investimento, prestou-se algum desenvolvimento de misticismo, as pessoas começarem a fantasiar em torno das coisas, algum negócio de exploração dos incautos, da ignorância das pessoas, que naturalmente trouxeram pouca credibilidade a esta área. Acresce a tudo isto o tal difícil enquadramento no método científico de que eu já falei há bocadinho. Algumas breves considerações, fundamentação teórica relativamente ao que eu estive a falar. O norte-americano Harvey Spencer Lewis teoriza: o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma. Eu tenho o maior respeito por esta fase, eu tenho o maior respeito por esta postura. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu, Luís Portela, não sou este corpo que vocês estão a ver. Isto quer dizer que eu, Luís Portela, provavelmente sou uma partícula de energia que anima este corpo.
Este corpo está para o meu verdadeiro eu, como este fatinho está para o meu corpo físico. Apenas o reveste. Não durante um dia ou dois, mas durante umas décadas. Esta é a tal perspectiva espiritualista. É a tal perspectiva do ser humano como uma partícula de energia. De energia de um todo universal. Energia universal, harmonia universal, inteligência universal. Um todo universal. Claro que isto chocava muito as pessoas na perspectiva da física clássica. Mas a mecânica quântica aproxima-se de uma postura deste género. E, sobretudo, a recente teoria das superstrings, de 1984, John Schwartz e Michael Green, que admite que, afinal, todas as partículas, mesmo o eletrão, os quarks, todas as partículas, são constituídas por pequenos filamentos, pequeníssimos filamentos, superstrings, supercordas, pequenos filamentos, que podem vibrar mais ou menos. Se vibram menos, constituem objetos físicos, materiais. Se vibram mais, constituem corpos diáfanos. E quanto mais vibram, mais diáfanos. Isto então permite admitir que o universo é todo constituído pela mesma base, pela mesma coisa, todo interligado através destas partículas de energia básicas. Depois, Bedřich Šestin, um físico, admite que a energia cega a atenção. O que é isto? É que temos capacidade de, ao focarmos a nossa atenção, podermos canalizar mais ou menos energia. Ao focarmos a nossa atenção em algo, podermos ser um polo de atração para mais ou menos energia. E se focarmos de uma forma positiva, nós somos capazes de atrair energia positiva. E se focarmos de uma forma negativa, somos capazes de atrair negativa. Porque, no pensamento, ao contrário do que acontece na eletricidade e no magnetismo, o polo positivo atrai o polo do mesmo nome. Atrai o polo positivo. E repele o negativo. Na eletricidade, como todos sabemos, o polo positivo atrai o negativo. E repele o positivo. Mas na área do pensamento, ou se quiserem na área da espiritualidade, parece claramente ser ao contrário. E eu acho que se percebe muito bem isto. Porque se uma pessoa que gosta de beber bebidas alcoólicas, de uma forma forte, for convidada por um amigo para ir à sua casa e chega em casa do amigo e é-lhe servida água, sumos naturais, feitos no momento, ótimos, leite, mas não vem vinhito, não vem brandy, não vem um whisky, e a pessoa sai de lá e diz, é muito bom rapaz e recebeu muito bem, mas vale, a água faz que se arranje na barriga, quer dizer, não volte lá. É assim ou não é? O que se admite é que é assim mesmo. Quer dizer, nós sentimos-nos bem junto daqueles que são próximos de nós. E admite que se é assim fisicamente, porque é que não há de ser assim espiritualmente? Se nós existimos para além da vida física, porque é que o indivíduo que bebia, depois de morto fisicamente, vai se sentir bem junto do que bebe, ou bebe álcool, ou junto do que bebe água? Dá para entender isto. Faz sentido. É uma fundamentação teórica, mas faz sentido. Bom, então isto quer dizer que, sob o ponto de vista espiritual, poderão existir redes espirituais. Seres bons atraem seres bons. Sentem-se bem uns com os outros. Chamemos-nos que quisermos chamar. Santos ou anjos, não sei o quê. Será possível isto? E seres maus, uns diabitos, podem atrair os seres maus. E esses seres, em rede, podem tentar influenciar mesmo os que estão no mundo terra. E às vezes nós podemos sentir-nos então muito encrencados e dizer, olha, se vem aí uma rede de espíritos maus e me tenta influenciar, o que é que vai acontecer de mim? Mas aí, esta é uma perspectiva muito responsável. Cada ser humano é responsável pelo que pensa, pelo que diz, pelo que faz e por tudo o que lhe acontece. E porquê? Porque a chave da questão pode ser essa. Se nós pensarmos bem, atraímos o quê? Atraímos o bem. E repelimos o quê? Repelimos o mal. Se pensarmos mal, atraímos o mal e repelimos o bem. E não é isso que nós sentimos no dia-a-dia. Não é isso que se passa connosco. Quando nós colocamos o nosso pensamento positivo, as coisas não nos vão, de uma forma permanente, persistente, as coisas não nos vão acontecendo bem. Durante um dia, durante uma semana, durante um mês, não vão acontecendo bem.
E quando nós começamos a pensar na morte da bezerra e a perspectivar o mundo de uma forma negativa, as coisas não nos vão correndo mal? Parece que é disso que estamos a falar. Bom, isto teoriza que então o que é que nós andamos aqui a fazer? Nós parece que estamos num mundo de escola, onde estamos a fazer uma trajetória evolutiva pelo esforço, pelo mérito de cada um. Quase do zero, do nada, até ao infinitamente positivo, infinitamente superior. E então como é que essa trajetória pode ser feita? Apenas pelo respeito pelas leis universais, até à completa integração no todo universal. O que é isso de leis universais? Eu acho que não preciso explicar. Eu acho que todos nós percebemos, no interior, no fundo da nossa consciência, o que é que sentimos que está bem e o que é que sentimos que está mal. E aquilo que sentimos que está bem é bem para todos. E reparem, eu admito que no canto do cárcere, o pior dos bandidos, quando sereno, tranquilo, pensando de si para consigo, no dia seguinte desejaria ser melhor do que é naquele momento. Eu não admito que o pior dos bandidos, de si para consigo, deseje no dia seguinte ser pior do que é. Esta é a trajetória evolutiva, no sentido positivo, que eu penso que poderá existir. De cada vez preocupando-nos menos connosco, com a partícula que nós somos, de cada vez preocupando-nos mais com o outro próximo, familiar, amigo, com o outro desconhecido, com o outro em termos universais. Fazendo uma trajetória de desprendimento do eu, partícula eu, em sentido, em aproximação, em fusão, integração com o todo universal. Ainda tenho 3 minutos ou não? Bem, porque acredito nestas coisas que vos estive a dizer, desafiei então, em nome dos Laboratórios Bial, o Conselho de Reitores para constituir a Fundação Bial. Uma instituição sem fins lucrativos, considerada pelos governos portugueses de utilidade pública e que fundamentalmente tem gerido três grandes atividades. O Prémio Bial, peço desculpa, estou um bocadinho mais. O Prémio Bial é hoje um dos maiores prémios europeus na área da saúde, atribuído a investigadores, a grandes investigadores portugueses, mas também a grandes investigadores dos mais diversos países. A segunda atividade são as tais bolsas de investigação científica que eu vos tinha falado no princípio. E vejam, nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia, e vejam que nos últimos 20 anos candidataram-se às nossas bolsas quase 1.500 projetos, envolvendo 2.800 e tal investigadores. Claro que nós não podemos apoiar toda a gente, mas apoiamos 461 projetos, cerca de metade na psicofisiologia, cerca de metade na parapsicologia, envolvendo mais de 1.000 investigadores de 27 países diferentes. Um contributo para tal esclarecimento que nos parece ser útil à humanidade. E agora vocês poderão perguntar, então, e o que é que tem resultado daí? Eu não vos vou falar de cada uma da investigação ou das investigações principais. Se vocês quiserem consultar em www.bial.com, Fundação, vão ver, estão lá descritos, são lá os abstracts de todos os trabalhos de investigação que foram feitos ao longo destes 20 anos. E vocês poderão perceber o que é que tem sido feito. Agora, eu dir-lhes-ei que de todos os trabalhos foram apresentados em publicações indexadas 671, foram feitas 671 publicações. 460 na área da psicofisiologia, como era natural, normal, que é mais fácil nesta área, mas cerca de 200 envolvendo a parapsicologia em termos únicos ou em conjugação com a psicofisiologia. Coisa que no princípio era muito difícil há 20 anos atrás, mas hoje, felizmente, nós vemos que há aqui uma aproximação entre as duas áreas, progressivamente vão fazendo projetos em conjunto, desenvolvendo projetos em conjunto. E como também se vê, nos primeiros 10 anos de existência da Fundação, o nível de publicações era muito baixo. Felizmente, ao longo dos últimos anos, tem crescido bastante. A terceira atividade é, de 2 em 2 anos, reunirmos os nossos bolseiros, convidarmos investigadores de topo nestas áreas para
estar ainda aqui na Casa do Médico, aqui bem perto, no Porto, e vai acontecer agora no dia 26 a 29 de março. O tema deste ano é Interações Mente-Matéria. A Comissão Organizadora está aqui. O homem que vai fazer a conferência de abertura no dia 26 é o homem que apostou com a Presidente Dilma que vai pôr um tetraplégico a dar o pontapé de saída do Mundial de Futebol no Brasil. Chama-se Miguel Nicolelis, é brasileiro de origem, tem uma carreira fantástica como investigador de neurociências nos Estados Unidos da América. Se quiserem estar connosco, temos muito gosto, 26 a 29 de setembro. E era isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Um pequeno tijolo de agradecimento pela sua vinda aqui. E eu perguntava se haveria alguma questão muito breve que quisessem colocar e que acham que possa contribuir aqui para o debate. Se não tiverem, eu tenho uma série delas, portanto não há problema. Posso acender a luz? Não? Ninguém? Mesmo? Espantoso. Ficaram completamente sem palavras. Lá atrás, Catarina? Se a parapsicologia for aceito como uma ciência, supostamente vai descreditar a ciência que já existe. Ou seja, por exemplo, se um cientista está a fazer uma experiência para provar um certo e determinado conceito que quer provar, vai ser então descreditado porque a sua mente, aquilo que fez para aquilo acontecer, vai influenciar a experiência em si e alterar os resultados e vai descreditar a experiência por completo. Bem, Muito obrigada. essa não é a minha perspectiva. Vamos ver. Relativamente à influência, isso hoje está perfeitamente demonstrado. E é aceito pela ciência oficial que todos nós, enquanto investigamos, estamos a influenciar os resultados. É inelutável. É assim. E é aceito hoje já pela ciência oficial isso. O que me parece é que isso não tem que se virar contra os interesses do avanço da ciência. Pelo contrário. Se nós percebermos que isso nos pode ajudar, então é uma questão de aprendermos a colocar o nosso pensamento de uma forma que nos seja favorável naquilo que estamos a investigar. Faz sentido ou não? Fica claramente menos objetivo, menos mensurável, mais complexo, mais difícil. Mais difícil. Mas é um desafio interessante. Agora é a minha pergunta, não é? Esta senhora também tinha. Ok. Sim, eu só gostava de perguntar uma coisa. Onde é que podemos estudar mais sobre a parapsicologia? É possível? Não é? Isso, há imensos livros, imensos tratados, desde livros de especialidade, artigos publicados, abrégés, livros. É uma questão. No Google, pondo a palavra parapsicologia, aparece-lhe um montão de coisas. Certo. Portanto, já tem trabalho de casa, não é? Mais alguma questão? Não? A minha curiosidade... As questões não faltam, comigo tendem até a brotar, mas uma curiosidade que eu tenho é aquele caso que é assim um bocado o ex-libris dos fenómenos paranormais na cidade do Porto, que levou o Jornal Público a mudar das suas instalações na Rua Nossa Senhora de Fátima, porque os jornalistas diziam que não podiam lá estar, porque aquilo era poltergeist todas as noites. E tinham muitos problemas, tinham imensas perturbações que eles não conseguiam explicar de nenhuma maneira racional e objetiva. E é um edifício que, de facto, neste momento está praticamente vazio, o edifício Palmeira, não sei se conhece. E eu perguntava-lhe que análise é que faz disso. Bom, é conhecida esta situação de haver determinados locais que são relacionados com o aparecimento de imagens, comumente conhecidos como fantasmas, com o aparecimento de sinais sonoros, portas a ranger, não sei o quê, intimidatórios, em aquilo que se chamava antigamente casas assombradas, lugares assombrados, não sei o quê. Bom,
O que se teoriza hoje sobre isto é que se a vida para além da morte existe, então quer dizer que alguns seres podem, durante algum tempo, ficar num determinado sítio, como se ele fosse seu, e tentando intimidar as pessoas que chegam ali. Pronto. Isto é o que se teoriza. Como é que se pode resolver isto? Bem, através da força do pensamento, admite-se que possa haver pessoas, e digamos, e isto é uma situação que nas diversas religiões sempre existiu, haver pessoas que seriam capazes, na religião católica, os padres muitas vezes utilizaram, eu estava à procura do nome, o exorcismo. Noutras religiões isso foi feito. Admite-se que uma pessoa ou um conjunto de pessoas bem intencionadas pode criar condições para que aqueles seres que se divertem ali ou que se concentram ali, de características negativas, possam encontrar o caminho para subirem aos seus mundos, subirem aos planos astrais a que fazem jus, procurarem esclarecimento, luz, e deixarem de perturbar quem perturba. São situações muitas vezes complicadas, e eu disse há bocadinho, as situações de poltergeist são aquelas que talvez mais aflijam os psiquiatras e mais difíceis de serem resolvidos pela sociedade dos nossos dias. Eu admito que a parapsicologia estudada, analisada, aprofundada, possa trazer soluções relativamente fáceis para este tipo de situações. Boa tarde. Tinha uma dúvida. No caso da terapia de regressão, as pessoas estão conscientes das perguntas que estão a ser feitas e do que é que estão a dizer. E por vezes, em situações, as pessoas começam a prever também o futuro, se bem entendido. De alguma maneira, às vezes não tão clara. A pergunta que eu faço é, as pessoas estão conscientes do que estão a prever o seu futuro, basicamente? Okay. As pessoas estão conscientes e, como eu lhe disse há bocadinho, apesar de estarem conscientes, com alguns dias, semanas, um mês ou dois de intervalo, as pessoas podem, na melhor das suas intenções, estar a projetar um futuro algo diferente. E ficarem um pouco elas próprias. Mas o que é isto? Hoje não me parece que vai acontecer aquilo. Parece-me que vai acontecer aquilo outro. E esta foi realmente uma base. Eu acho que o Brian Weiss foi brilhante nesta coisa. Ele não se ficou por uma, foi analisar diversas situações na mesma pessoa, depois foi analisar diversas pessoas com diversas situações, deixou passar o tempo e depois foi verificar o que é que se tinha passado. E, curiosamente, ele não precisou de começar a teorizar sobre o assunto. Curiosamente, foram os próprios doentes que diretamente deram as respostas que sentiam em si próprios. É que eu esforcei-me bem e, portanto, as coisas aconteceram bastante bem. E outros doentes, eu preguicei, não fiz, e portanto, as coisas aconteceram mal. Ouça, e basicamente, isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que é a sabedoria básica, o que as pessoas, o que o velho da aldeia sabe, conhece de vida, é um pouco isto. A pessoa esforça-se na vida e as coisas vão-lhe acontecendo melhor. A pessoa não se esforça e as coisas vão-lhe acontecendo pior. Agora, isto é uma base é dar uma base científica a este tipo de raciocínio, ou à chamada lei de causa e efeito, que há muitos anos se ouve falar. Há vários livros do Brian Weiss traduzidos para português, muito interessantes. Quem quiser saber mais, tem ali uma leitura muito agradável. Mais ninguém? Então, só para terminar, eu perguntava-lhe se não se importava de partilhar connosco, assim, alguma experiência, algum trabalho científico que o tenha marcado particularmente. Alguma coisa que tenha sentido que era mesmo aquela demonstração na mousse que faltava para fazer a prova de que isto não é só imaginação. Eu, desde jovem, tenho uma convicção relativamente grande relativamente a estas coisas. Não sou uma pessoa de grande fé, sou uma pessoa de convicções. Mas fiz um percurso voltado para a ciência e, portanto, o que eu desejo é o rigor do método científico, a demonstrar as situações. Portanto, eu não quero alimentar ilusões. Eu acho que não se deve alimentar ilusões.
Deve-se procurar a verdade das coisas. E parece-me que não se deve procurar a verdade, tentar demonstrar que a verdade é assim ou que a verdade é assado, deve-se procurar levantar o véu da ignorância. Onde é que está a verdade nestas coisas? Acho que isto é uma coisa que não cabe só à parapsicologia de forma nenhuma, cabe à ciência em geral, a todos os ramos da ciência. Eu acho que a física, a matemática, as neurociências têm aqui e outras ciências têm aqui um papel muito importante. Portanto, eu não sentia a necessidade de uma prova, de uma demonstração, mas vivenciei algumas coisas que me tocaram. Eu posso contar uma, não sei se foi a que me tocou mais, mas foi uma interessante. Eu disse-vos há pouco que fiz um curso de terapia regressiva. Numa fase em que já tinha optado por deixar a minha carreira médica, por me dedicar à empresa, mas em que mantinha interesse por estas coisas e, como tinha antes pensado poder vir a fazer isso, resolvi fazer. E durante alguns meses eu fiz esse curso. Então, quando se faz um curso de terapia regressiva, nós somos submetidos a duas coisas. Uma é deitarmos-nos na marquesa e fazerem-nos a nós, levarem-nos para trás e tal. Eu disse há bocadinho, é impressionante. Nós vivemos as coisas com uma intensidade como se estivéssemos há não sei quantos anos, há 2000, há 5000, não é só há 100 anos. Porque depois o terapeuta leva-nos para onde quer, induz-nos a ir. É absolutamente impressionante. É como se estivéssemos a viver. Portanto, nós quando vamos ao cinema, estamos sentados na plateia e estamos a ver um filme. Não é? Nesta situação, não é estar na plateia e estar a ver um filme, é estarmos a 3 ou a 4 dimensões, completamente como se estivéssemos a viver a situação. É de uma intensidade grande. Muito bem. Depois também é vivenciar a coisa, nós pormos o colega que está a fazer o curso na nossa frente, na marquesa, e sermos capazes de o induzir e de o levar lá atrás. O que é interessantíssimo também, devo-lhes dizer. Interessantíssimo. E quando feito com honestidade, interessantíssimo. Ora bem, o curso que eu fiz era para médicos e psicólogos. Encontrei um velho amigo, psicólogo, um descrente destas coisas, uma coisa incrível. E disse, lá, o que é que estás aqui a fazer? Tu não acreditas em nada destas coisas? Eu disse, pá, por isso mesmo. Acho que isto tem, quero ver o que isto é, pá. Quero ver isto é. Psicólogo desta cidade, da minha idade. Bem, isto aconteceu há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás. E então, um dia, a professora convida-o a ele se deitar na marquesa com a rapaziada toda à volta. Bem, eu devo dizer que esta é uma situação que não é muito simpática, mas quem aprende medicina é assim que as coisas se fazem, nós temos que analisar uns aos outros. Então o homem deita-se na marquesa, psicólogo, e nós éramos um grupo de cerca de 12, e a professora ao lado dele, à direita dele, como manda as regras, não sei o quê e tal. Põe-se uma música de fundo, põe-se não sei o quê e tal, começa a conversar com ele, começa a levá-lo lá para trás, pede para ele relaxar, faz o método de relaxamento tradicional e tal, e depois começa a levá-lo para trás e tal. Leva-o até à meninice. Ele, na meninice, muito pequenito, conta umas coisas assim um bocado incríveis sobre a família, problemas familiares, entre a mãe e o pai, enfim, que eu não gostava de ter ouvido, mas pronto, só fica ali um bocado exposta. E a senhora às tantas convida-o a ir para trás, até à vida intrauterina. E o homem desata aos gritos, aos berros. E a senhora pergunta, o que é que está a acontecer? Eu estou a ser atravessado por um ferro. Onde é que tu estás? Eu estou na barriga da minha mãe. E quem é a tua mãe? É a minha mãe. Mas a tua mãe atual? Sim, a minha mãe atual. E estás o quê? Estou a ser atravessado por um ferro. Ai, 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 ai. Então e agora? O que é que está a acontecer? Agora eu estou 1 metro acima da minha mãe. Mataram-me. E foi a minha tia. O quê? O quê? Bem, a senhora, muito experimentada, lá andou atrás e com ele, veio mais para a frente e veio mais para trás, e volta com ele à vida intrauterina. E ele diz que está de novo na barriga da mãe. Mas qual mãe? A minha mãe. Também? Sim. E agora o que está a acontecer? Agora estou quase para nascer. Era um contrassenso. A senhora andou ali para trás e para diante, sem ficar muito claro o que é que podia ter acontecido. Recuperam,
e quando se põe a conversar com ele, a fazer uma análise da situação, terminam por perceber que a situação que ele tinha vivido de ser atravessado pelo ferro, ou seja, de ser provocado um aborto, naquela altura utilizavam-se umas luminárias para fazer isso, era anterior à situação de parto normal e de nascimento. O que fazia perceber que, eventualmente, ele tinha estado no útero materno, tinha sido alvo de um aborto e, algum tempo mais tarde, tinha vindo à mesma mãe, ao mesmo útero materno e tinha nascido. Mas isto era assim uma coisa um bocado estranha, uma história. O homem que não acreditava em nada saiu dali um bocado azoratado. E nesse dia tinha o aniversário da filha mais velha em casa e tinha a mãe em casa. E então no dia seguinte ele chega e diz: epá, eu queria fazer aqui uma declaração. E a pessoa diz: então diga lá. É que eu tinha a minha filha mais velha fazia anos, a minha mãe estava lá em casa e eu ao final do jantar puxei a minha mãe lá para o meu escritório e perguntei-lhe assim, olhos nos olhos: oh mãe, tu alguma vez fizeste um aborto? E a minha mãe olhou para mim e regalou os olhos. Oh mãe, e foi a tua irmã que te provocou o aborto? Como é que tu sabes isso, meu filho? E desata a chorar. E então lá contou que realmente a mãe da senhora era enfermeira, não era parteira, era enfermeira. A senhora vivia situações muito complicadas com o marido, que aliás ele já tinha relatado durante a sessão. Vivia situações muito complicadas e, portanto, tinha resolvido abortar, o que a irmã lhe concretizou, mas um ano depois voltou a ficar grávida e aceitou que a criança viesse. Devo-lhes dizer que isto, para quem estava ali, para aqueles 12 que estavam ali, nos tocou profundamente. E o homem que não acreditava em nada, de repente... Ficou maior convicto. Muitíssimo obrigada, doutor, por esta oportunidade. Obrigada a todos que aguentaram firme.